Você sabia que a nossa frequência, ela influencia na nossa biologia? E você pode mudar a estrutura biológica, a estrutura do teu corpo, mudando a tua frequência? Exatamente isso que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje. Então, vem comigo. Quando nós passamos por uma experiência traumática, essa cena, esse trauma, ele fica gravado. Então, isso influencia na nossa frequência. O que é a nossa frequência? É o padrão energético que nós estamos vibrando, porque nós somos energia. Então, essa energia, ela tem a aura, não é mesmo? Então, é a nossa identidade. A aura, ela diz como está a nossa energia, como está o nosso sentimento, porque tudo fica registrado, né? O que é a aura? São energias mesmo das células do nosso corpo, células internas mesmo, que elas é como se elas explodissem, elas emanassem essa energia, essa luz, os fótons, e eles saem pelos poros da nossa pele. Então, é como se a energia que vem de dentro, quando ela emana, ela saindo pelos poros da nossa pele, então cria essa nossa aura. Então, a aura revela como nós estamos vibrando, como está a nossa energia, como estão as nossas emoções, os nossos pensamentos. Por isso que é muito importante cuidar da nossa frequência vibratória, falando que ela muda essa estrutura biológica. Há anos atrás, eu passei por um processo doloroso, onde eu acabei desenvolvendo cálculo biliar por estresse, por raiva, por preocupação excessiva, né? E eu tomei esse baque aí, né? Não esperava passar por isso. E eu realmente sou meia medrosa até por agulha. Imagina pensar em retirar a vesícula, que eu teria que passar por esse processo. E foi quando o médico, né, me chamando a atenção sobre isso, eu fui entender que eu havia me deixado de lado, né, cuidando de outras pessoas, me envolvendo nas questões de outras pessoas. Eu fui negligente comigo mesma, deixando baixar consideravelmente o meu padrão vibratório, ao ponto dele afetar. Então, o meu padrão vibratório mudou a minha estrutura biológica, afetando diretamente a minha vesícula, criando ali um cálculo. Isso explica quantas doenças psicossomáticas aparecem, né? Meio que sem causa, a medicina não consegue explicar. Então, todo mundo que está fazendo seus tratamentos devem continuar, mas sempre lembrando dessa questão energia, que nós somos energia. E quando você cuida do teu padrão vibratório aliado a todo o teu tratamento, você consegue mudar o resultado com muito mais facilidade e rapidez. Então, para você poder entender, a frequência, ela muda essa estrutura. Uma pessoa que passa por uma experiência estressante ou traumática, o que acontece? Naquele momento, ela já baixou o padrão vibratório. Toda aquela experiência, né, ela vira uma imagem holográfica e fica em looping na mente. Então, a mente fica repetindo aquela imagem constantemente, gravou na mente. Só que toda a experiência emocional daquele momento fica gravada no corpo, disparando químicas, hormônios de estresse que o corpo, inclusive, acaba viciando, não é mesmo? E quando o corpo quer mais daquele hormônio, porque o hormônio do estresse, ele é poderosíssimo. Então, quando o corpo experimenta aquele hormônio
e por muito tempo, né? Então você ficou um período, uma semana, 2 semanas, um mês, remoendo aquela situação. O teu corpo viciou naquela química. A imagem está gravada em todo o seu circuito neural. Quando o corpo quer mais daquela droga, daquela química, porque ele está viciado, o que acontece? Dispara informação naquele looping na tua rede neural e ela, de uma forma holográfica, vai revivendo aquelas imagens que aconteceu. Ou seja, você se torna uma pessoa presa ao passado. E aí, toda essa química descarregando, né, nas suas glândulas, nas suas células, vão despertando genes doentes. Então a tua biologia, ela começa a ser alterada por um padrão emocional, por uma experiência traumática ou estressante do passado. Isso explica muitos casos de depressão, né? Onde a pessoa está presa nesse passado, vivendo, mesmo que ela não perceba, a mente dela, de uma forma inconsciente, ela fica lembrando, relembrando, lembrando e relembrando aquele momento, aquelas informações que vão disparando toda essa química desorganizada no organismo, levando a pessoa para um estado de depressão, levando a pessoa a desenvolver o que muitos médicos, né, a medicina chama de doença autoimune, como se o próprio corpo começasse a atacar a si mesmo, tudo porque você está preso a uma imagem holográfica do passado que está interferindo diretamente na tua estrutura biológica, desenvolvendo ali processos de doenças. Então, o que acontece nesse momento com frequência? Tua frequência está baixa e naquela frequência baixa você vive sempre os mesmos padrões. E como teu campo de energia é um imenso ímã, imagina aqueles poderosos ímãs que a gente vê até em filme, né? Que quando ele é acionado, ele começa a atrair tudo quanto é metal para ele, não é mesmo? Imagina que o nosso campo de energia é esse imenso ímã. E quando ele é acionado, né, com aquela memória, toda aquela química é como se ligasse a potência desse ímã, ele começa a atrair à nossa volta todas as possibilidades infelizes para eu experienciar. Percebe como a frequência atua, né, na nossa vida, no nosso corpo, gerando saúde ou doença? Por que eu falo saúde? Porque como que você reverte? Como eu reverti a questão da minha vesícula? Eu tive que parar, olhar para dentro, analisar, caramba, o que eu estou fazendo comigo, né? Como eu estou vibrando, o que eu estou criando? Eu estava criando doença para mim. Então eu entendi que se eu mudasse toda a minha estrutura vibracional, então eu teria que trabalhar muito meus pensamentos, minhas emoções, desenvolver mesmo autoconhecimento, que é fundamental, autocontrole, que é primordial, prestar mais atenção em mim mesma para me trabalhar para que eu gerasse o resultado que eu queria. Porque, afinal de contas, eu não queria cirurgia de forma alguma, não queria retirar mesmo a vesícula de forma alguma, e minha família toda é testemunha de que eu estou com ela perfeita, porque nunca precisei parar numa mesa de cirurgia. Isso já faz uns 10 anos, mais ou menos. E aí eu consegui esse resultado. E pensando, então,
Se eu conseguir, realmente todo mundo consegue, porque existe um estudo em cima disso, né? Existe um estudo que prova, através de pesquisas mesmo e exames, que áreas do nosso cérebro, elas são afetadas, né? São disparadas quando você está no momento ou quando você está lembrando ou relembrando aquele momento. Por quê que isso acontece? Porque para a mente em si, ela não distingue ilusão de realidade. Ela não sabe perceber essa diferença. Então, para ela, tudo é real. Se eu estou vendo, por exemplo, este leque aqui, ao vivo e a cores, gravando ele, eu estou gravando essa imagem e disparando sinais aqui em toda a minha rede neural. Ok? Se ele me agrada, se é bonito, ok? Então tem aquele prazer, né? Coisa gostosinha, tal. Se eu fechar os olhos, ele não estiver ao meu alcance, eu fechar os olhos e eu visualizar essa imagem, vai disparar o mesmo campo no meu cérebro, trazendo aquela sensação de ai, que lindo, que gostosinho, né? Então, por isso que existe o processo da visualização e como você consegue mudar também a biologia. Então, você está num tratamento médico e você associa, né, dentro do teu tratamento todo esse processo de mudança de pensamento, de mudança do padrão emocional, você acelera o processo da autocura do teu corpo. Você acelera toda a estrutura saudável, né? Assumindo, mudando as informações das células para que elas gerem novas células com informações de saúde. Então, é possível alterar toda essa biologia? Claro, porque 99%, vamos falar assim para não falar 100%, né? 99% das doenças, elas nascem de fundo emocional. Por isso que é muito comum ouvir a palavra psicossomática, porque vem do pensamento e a emoção potencializa todo aquele estado. Então, é isso que eu queria trazer para você hoje, para que você tivesse o conhecimento do quão é importante cuidar da energia, da nossa vibração, da nossa frequência. E aí você quer saber o que está acontecendo com você, como que você está vibrando? Veja, perceba o resultado à sua volta. Perceba como está a sua saúde. Perceba como está a sua vida. E você já vai começar a ter uma noção de se você está vibrando bem ou se você já não está vibrando tão bem. Entendeu? E é possível mudar completamente, mas tem que ter, como eu falei, esse trabalho interno, né? Mudar pensamentos, mudar emoções, controlar a química do teu corpo de uma forma consciente, você consegue mudar toda a tua estrutura, colaborar com a tua saúde em 100% e o melhor, tudo que acontece do lado de dentro vai refletir do lado de fora, então toda a tua vida do lado de fora vai melhorar também. Gostou desse vídeo? Compartilha, curte e eu aguardo você no nosso próximo encontro.